Olá a todos, tudo bem? É o seguinte, tem um assunto que está sendo reverberado de forma bem chula na web, um ato de fé, um testemunho de fé que a ministra Damares deu como testemunho, né? Ela é uma ministra que eu já comentei aqui, que ela tem filhos adotados devido a uma violência, né? Não vou falar a palavrinha, mas todos devem saber, né? Violência aos 6 anos de idade, que impediu ela de ser mãe. E, claro, ela passou por experiências de fé e, e por ser pastora, ela deu esse testemunho. E como foi que a mídia o tratou? E como é que a mídia em geral, trata um testemunho de fé de uma ministra? Na verdade, todos fazem piada, tentando esconder os projetos que essa mulher forte e guerreira, que não pôde nem contar com os pais no momento em que sofreu a violência. Então, eu nem sei por onde começar a mostrar a vocês. Não sei se eu mostro como a mídia o tratou, se eu mostro o testemunho dela, que fez a mídia tratar ela dessa forma. Mas uma coisa eu digo a vocês: um testemunho de fé que alguém dá falando de Jesus Cristo não deve ser tratado dessa forma por uma imprensa. Imprensa deveria ser feita para nos informar, não para achacar. Por isso, mais uma vez eu falo, a imprensa no Brasil, se não somos nós aqui, estamos, com os 4 olhos bem abertos para pôr essa imprensa imunda no lugar dela, eu não sei o que seria. Sabe o que acontece? Nós, a população de bem, não suporta mais. Não suporta mais essa imprensa imunda pegar casos como o que Giannichini confessou e um site de fofoca divulgar e o restante nem dá bola, uma verdadeira pouca vergonha para a nossa sociedade, e achacar um testemunho de fé de uma mulher, hoje com 50 anos, dando testemunho da experiência cristã que ela teve aos 10 anos de idade. Experiência cristã que, para os cristãos, é válido, e experiência cristã que deveria, na verdade, denunciar aquilo que aconteceu com ela e o que acontece ainda hoje, que são os pais não protegerem a sua prole. Isso é um crime. Agora, a pessoa dá um testemunho de fé, ele é tratado como criminoso. A pessoa é convidada para uma orgia, onde eu vou ler o texto, vou mostrar a vocês o texto, que Reinaldo Giannichini deu de testemunho e é tratado como um rei. Então, a inversão de valores que a imprensa trata a população é muito, olha, é muito absurda. Por isso que eu falo, imprensa lixo, Rede Globo lixo, 1000 vezes lixo. Orgias que acontecem na Rede Globo é lixo, Fátima Bernardes é lixo.
lixo. E um testemunho de fé é tratado dessa forma por essa imprensa imunda. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Eu tenho vergonha dessa imprensa. Eu tenho vergonha. Por isso eu não assisto essa endiabrada Rede Globo, essa endiabrada que ficava apoiando o João do Capiroto, colocando no Fantástico, como todos aí, vários youtubers falaram. TV lixo. Eu tenho vergonha, tenho vergonha, tenho vergonha. Vamos compartilhar aqui primeiro a orgia. Aqui, ó. Reinaldo Gianecchini fala sobre o convite para fazer com atores em cena. Eu não vou ler essa palavra. Eu não vou ler. Tá? Olha isso. Reinaldo Gianecchini não teve um início de carreira fácil antes de entrar na Globo. Tá? Em conversa com Tata Werneck no Late Night, ele revelou que seu primeiro personagem enfrentou um desafio difícil, logo de cara. O texto aqui ó, está no TV Foco e Lucas Medeiro. Ele está relatando o que ele viu lá no programa do Tata Werneck. Tá? Ainda fez esse comentário aqui. Não teve um começo fácil, né? Seu primeiro personagem enfrentou um desafio difícil de cara. Na peça, Cacilda, quando recebeu o convite de um diretor. Foi o primeiro convite dele, tá? Um diretor. Segundo ele, o convite o assustou porque ele teria que ser, olha aí a palavra, tá? Entenda aí, com vários atores em cena. É a famosa, né, orgia em cena. Foi minha estreia profissional. Fui substituir atores. Minha estreia profissional foi substituir atores na peça Cacilda. E tinha uma cena maravilhosa que era aqui, ó, orgia. Onde a Cacilda ia para Nova York fazer uma orgia. Explica. Estava todo mundo, olha aqui a palavra, estava todo mundo batendo em cena. Revelou ele, né? Ele disse lá. Eu só pensava nisso. Caraca, eu vou estrear e o diretor vai querer que eu faça essa cena da... Leia aí, ó. Como é que eu posso chamar papai e mamãe e eu tô batendo uma em cena? Disse ele. Tá? Acabou que eu não fiz a cena porque eu não estava preparado para isso, contou o ator, que também temia atuar em novelas, mas acabou adorando. Tá? Na mesma entrevista, Reinaldo Gianecchini acabou tascando um beijo no apresentador. Tá. Até aqui, tudo tranquilo. Né? Tudo tranquilo. Aí eu pergunto para você, o que está ali no TV Foco foi uma coisa legal? O que você acha? O que você acha? Eu não gostei. Sinceramente, eu acho que essas coisas aí, eu sempre defendi aqui que essas coisas são feitas entre quatro paredes. Que essas coisas não devem ir para o público. Mas essas coisas aí vão para um público de um modo familiar, enquanto que a fé é colocada pela imprensa como algo brutal, algo para ser achacado. Tá? Isso aqui nos mostra o quê? Que ele confessou que na Globo acontece isso. Em cena. Em cena.
Se eu recebo um contrato de trabalho na Globo e chego lá, tem isso, eu processo a Globo. Eu processo a Globo. Se eu recebo um contrato de trabalho, você vai fazer um papel ali, você vai cobrir ali um negócio. Chega lá, não, mas você tem que fazer isso. Ah, é? Eu processo a Globo. Só isso que eu faço. Só isso que eu faço. Eu processo e pronto, acabou. Mas todo mundo sabe do que virou depois de Aniquine, né? Não vou entrar aqui em detalhes, tá? Globo Rural, veja bem, ó, programas que não são de novela, é Globo Rural. Faz uma chacota com estupro sofrido por futura ministra e gera revolta na internet, né? Na tentativa de lacrar, o Twitter oficial da Rede Globo, da revista Globo Rural, resolveu fazer chacota com o caso de estupro da futura ministra Damares Alves, que foi abusada sexualmente aos 6 anos de idade. Em consequência do trauma, pensava em se matar. E quando fez 10 anos, preparou o veneno para isso e subiu em cima de um pé de goiaba para tirar sua própria vida. A futura ministra Damares conta que naquele dia teve uma revelação. Viu Jesus, se sentiu abraçada por ele e desistiu de tirar a própria vida. Uma história comovente como esta não impediu que a revista do Grupo Globo zombasse da futura ministra e da fé cristã. Eles publicaram o seguinte: subir na goiabeira para tentar ver Jesus? Pode. Não, pode ser perigoso. Prefiro atividades mais calmas, como cultivar a fruta. Foi isso que ela colocou lá no Twitter, o Globo Rural, tá? Aí você pega e vem aqui e vamos pegar esse texto aqui. E vamos vir aqui na reportagem da goiaba. Oh, Deus, tem misericórdia. E vamos pôr aqui o que foi que fizeram a mais. Eu escrevi no Google, futura ministra ver Jesus Cristo em pé de goiaba. Escrevi isso aqui no Google, tá? Quero ver o que tem relacionado, né? Aqui, Jornal Extra, futura ministra Damares Alves diz ter visto Jesus em cima de pé de goiaba. Declaração de Damares Alves sobre Jesus na goiabeira, catraca livre. Futura ministra Bolsonaro afirma ter visto Jesus em pé de goiaba. E por aí vai. E por aí vai. Blog do Mário, Rio Oeste FM, Mundo Paralelo. Aqui, mais no Extra da Globo, mais e mais. E mais, tá? E aí, se você ainda não está satisfeito e convencido, que misturaram o caso dela. Misturaram o caso dela. Até a isso aqui, até a blog do Ismael, né? Ministra jura que viu Jesus no pé de goiaba. Maduro afirma que vê Chaves num passarinho. E faz aqui a chacota, né? A futura ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, afirma numa pregação que viu Jesus num pé de goiaba. Nada demais. O atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, garante que vê com frequência o ex-líder bolivariano Chaves num passarinho. Se Maduro e a equipe do presidente eleito
Jair Bolsonaro, tiverem experiências extraordinárias, né? Ó, aqui embaixo, ó, logo são semelhantes. Querendo comparar a ministra a isso aqui. Olha só onde chega a fé da ministra a isso aqui. Vocês estão vendo? Agora vamos tentar ouvir qual foi o testemunho que ela deu. Eu quis me matar. Eu vou falar por causa que você queria ter me assistido em casa. Eu peguei uma substância, entendeu? E eu ia tomar aquela substância. Eu vou pegar uma coisa pra vocês. A casa do meu pai era a casa pastoral que estava no fundo da igreja. E do lado da casa do meu pai tinha um pé de goiaba. E é naquele pé de goiaba que eu subia e chorava. E no dia que eu estava com o veneno em cima do pé de goiaba, aconteceu algo extraordinário. Presta atenção. Vocês já acreditam que vocês fizeram, mas eu não conseguia muito ficar contando mentira. Eu estava em cima do pé de goiaba com o veneno na mão. E quando ele aconteceu o veneno, aconteceu algo extraordinário. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. Eu tive uma revelação extraordinária. Olha aqui, irmão. Estou falando para vocês. Jesus quer ter experiências extraordinárias com as crianças. Acreditem nisso. Jesus quer se revelar de uma forma sobrenatural para a criança. Acredite nisso. Proporcione que seus filhos tenham experiências extraordinárias com Jesus. Porque eu tive a minha experiência aos 10 anos com Jesus em cima do pé de goiaba. E foi incrível. Jesus Cristo quer ter experiência com as crianças. Acreditem nisso. E quando eu vi Jesus, irmão, eu esqueci o veneno na cama do meu. Eu esqueci o veneno. Eu não tomei veneno. E daqui a pouco Jesus Cristo começou a aproximar do pé de goiaba. E ele olhava para mim. Ele era tão lindo. Ele tinha uma roupa bonita, uma farda bonita, aquela visão que a criança tem de Jesus. Mas Jesus não se aproximou do pé de goiaba. O que aconteceu? Jesus Cristo começou a seguir. Aí quando eu vi Jesus Cristo... Ela foi bem clara. Aquela visão que criança tem de Jesus, a visão, eu tive a visão, aquela visão que a criança tem de Jesus. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, a visão que uma criança tem de Jesus não é a visão que o mundo hoje tem de Jesus, mas ela deu testemunho que ela, ao estar deprimida, ali, a ponto de tomar um veneno, na mente de criança dela, ela teve uma visão de Jesus. Não a visão como ele é, a visão que uma criança tem de Jesus. A visão que uma criança tem de Jesus é a mesma que a criança tem de um Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa. É uma visão infantil. Mas, no subconsciente dela, da visão dela, ela foi salva. E, de certa forma, nós sabemos que quando uma criança aos 6 anos é violentada e que ela sofre torturas ao ponto de chegar aos 10 anos e querer se matar, na verdade, faltou quem? Os protetores da terra. Então, é nessa hora que Deus vem. Porque é assim que o cristão vê. É assim que o cristão vê. Não é diferente. Ele vê em Jesus. E aqui, mais no final, ela vai falar, ela vai transformar esse testemunho dela no que ela quer fazer hoje. E, na verdade, é isso que assusta a esquerda. É isso que assusta, são os projetos de leis. Os projetos de leis que ela pode criar para salvar as crianças da pedofilia, da violência e etc. E a imprensa tenta colocar essa mulher que sobreviveu a um abuso, a uma tentativa de se sabotar aos 10 anos. Tenta ridicularizar um ser humano que se salvou. Primeiro, se salvou da violência, se salvou dos pais que não deram o apoio que ela precisava, e hoje está aqui forte e destemida. Destemida
para fazer projetos. Isso, para o mundo cristão, isso significa que ela foi salva. Salva por Jesus. Eu não tenho dúvida que um ser humano, ao sofrer uma violência, que os pais não observaram, ao tentar exterminar a própria vida com essa violência, ela ter esta visão, eu não tenho dúvida que isso é Jesus. Só Jesus pega um ser humano que a terra não deu atenção e leva ao ponto em que ela chegou hoje. Você pode vir até aqui nesse canal fazer zoeira comigo. Mas uma coisa eu sei, tanto quanto Damares afirmou ali a ministra Damares afirmou ali, Jesus salva. Do jeito que Jesus salvou essa menina aos 10 anos de se suicidar, salvará as crianças dessa nação com os projetos que ela tem. Tá? Agora eu vou compartilhar aqui a tela do currículo que ninguém quer mostrar. Copiar. Reduzir. Ó, ouça aí. A minha vida transformou ali. Olha aqui. Talvez eu vim aqui nessa igreja hoje que não estava combinado. Porque algumas pessoas precisavam saber que Jesus Cristo só vivia advogado. Talvez tenha alguma pessoa, alguma mulher, algum homem aqui que ainda está em cima do pé de goela porque se machucaram na infância. E dizendo uma coisa, nesta manhã, Jesus Cristo está subindo no seu pé de goiaba. Se tem alguma mulher do outro lado que está pensando em abortar, Jesus Cristo está subindo no seu pé de goiaba agora. Se tem algum homem que foi abusado na infância, deixa eu falar, Jesus Cristo sobe no pé de goiaba. Agora vamos aqui aos fatos que ninguém quer admitir e preferem achacar a fé de alguém que sobreviveu numa terra tão injusta quanto essa terra. 10 fatos sobre a pastora Damares Alves, a nova ministra de Bolsonaro, né? 1. A origem. Nascida, a pastora Damares Alves tem 54 anos. É uma mulher tipicamente nordestina, que cresceu em Sergipe, filha de um pastor e de uma dona de casa, de nome Guilhermina. A futura ministra cresceu morando em diversas cidades do Nordeste. Tá vendo aí? Um pastor que cuidava das outras ovelhas e não foi capaz de cuidar da sua ovelhinha que Deus lhe confiou. Tá vendo? Isso aqui, ó, serve para vocês saberem que Deus instituiu que você soubesse cuidar da sua casa, para daí cuidar do rebanho do Senhor. Esse pai dela não cuidou da principal ovelha, do aprisco dele, tá? A infância. Aos 6 anos de idade, foi abusada sexualmente. O resultado dos abusos impossibilitaram que ela gerasse uma criança no útero. Vencendo as dificuldades, estudou e se formou como educadora e advogada, vindo trabalhar como assessora parlamentar por muitos anos. Crianças de rua. No final da década de 80, em Sergipe, Damares fundou o Comitê Estadual do Movimento Nacional Meninas e Meninos, cuja principal função era a proteção de crianças moradoras de rua. Nesse período, por diversas vezes, transformou seu próprio apartamento em lugar temporário para essas crianças.
Outras vezes, para entender o problema na pele, dormiu nas ruas de Aracaju ao lado delas. Tá? Isso aqui, essa imprensa imunda não fala. Adotou uma índia. Damares não tem filhos biológicos, mas adotou uma indiazinha, que foi salva da prática de infanticídio, comum em algumas tribos no norte, quando há o nascimento de bebês gêmeos, ou com qualquer tipo de deficiência. A experiência motivou a criar o movimento ATINE, que busca no Congresso Nacional meios de proteger crianças indígenas que correm o risco de ser sacrificadas, tá? Isso que essa imprensa podre, imunda, está fazendo é tentar impedir essa mulher de continuar trabalhando pelas crianças. Por quê? Porque eles têm interesse que não nasça criança. A imprensa serve aos senhores do mundo, que não quer que nasça criança, que quer diminuir a população terrestre. Essa mulher é uma guerreira do contrário. Essa mulher guerreira, por isso que ela é tão maltratada. Contra a pedofilia. É palestrante reconhecida nacionalmente pelo combate à pedofilia. Tá? Isso aqui é à toa? Não, porque foi violentada. Porque o pai dela, um pastor, não cuidou da sua principal ovelhinha. Pauta LGBT. A futura ministra informou que no comando do ministério responsável pelas políticas para minorias pretende dialogar com representantes de movimentos LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Ela também afirmou que é possível haver paz com grupos conservadores. Eu tenho entendido que dá para ter um governo de paz entre o movimento conservador e o movimento LGBT e os demais movimentos, ressaltou, né? Aqui, ó, abre aspas e fecha aspas. Aborto. Ela é uma militante contra o aborto. Rejeita que o tema seja encarado como uma questão de saúde pública. Não é uma questão de saúde pública. O que Leila Brito, lá de Minas Gerais, me disse é que o governo não quer arcar com crianças indesejadas. Por isso que eles querem aprovar o aborto. Tá? Isso foi uma jornalista militante de esquerda que me questionou no Facebook, perguntando assim, você quer ser estrupada? O que você faria se você fosse estrupada? Você criaria o filho? Eu respondi para ela, primeiramente, como eu vou abortar o filho dos outros se o filho é meu? E, em segundo lugar, mesmo que vocês colocassem filho de 2 bandidos na minha barriga, se confiassem de pôr os filhos de 2 bandidos para socorrer deles, se colocasse na minha barriga, estaria guardado. E ia nascer em segurança. Tá? É assim que eu me portei no meu Facebook e me porto até hoje. Tá? Ela é uma militante contra o aborto e rejeita o tema de ser encarado como uma questão de saúde pública, como a esquerda trata, porque foi assim que Leila Brito me disse, Leila Brito, jornalista lá de Minas Gerais, me disse que é uma questão de saúde pública, crianças jogadas na rua quando são rejeitadas pelos pais. E crianças de aborto diz que geralmente são rejeitados pelos pais. Mentira, porque no Brasil crianças rejeitadas são milhares que não têm creche, que não têm apoio do governo para ficar segura. Mentira. Isso é uma mentira que a esquerda colocou na cabeça de milhões de trouxa aí. Sem aborto, a entidade organizada mais influente na defesa de nascituros no Brasil. Advogada de graça. Advoga voluntariamente há 30 anos para mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. Ela é contra as drogas. É coordenadora do Movimento Nacional Brasil Sem Drogas. 10. Igualdade salarial entre gêneros. Durante a campanha, Bolsonaro afirmou mais de uma vez que na questão de definição salarial e brecha de gênero nas empresas privadas, o Estado não deveria interferir. O Estado não deveria interferir. Mesmo assim, a pastora informou que está disposta a lutar por igualdade. Tipo assim, Bonner e Renata, eles ganham iguais? Duvido. Duvido. Mas ela disse que está disposta a lutar até contra a Rede Globo quando ela paga menos para Renata e mais para Bonner. Estão satisfeitos? E por que a Rede Globo está achacando uma mulher que pode ajudar as mulheres da Rede Globo?
É isso que eu me pergunto. Entre os gêneros. Se depender de mim, vou para a porta da empresa em que funcionário homem desenvolvendo papel igual de mulher ganhe mais. Acabou isso no Brasil, declarou. E fecha aspas, tá? Aqui, ó, abre aspas é a palavra dela, fecha aspas, terminou a palavra dela. Declarou. Tá? Então, qual é a verdade? Qual é a verdade sobre essa imprensa imunda? Qual é a verdade? Que o que não presta é abafado. O que presta e o que luta pelas crianças do meu Brasil, eles humilham. Só que nós, vamos fazer aqui igual o Rangel, ó, imprensa imunda, nós estamos de olho, tô de olho em vocês, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.